Meus queridos, nós estamos nesse Sermão do Monte, caminhando já há algum tempo, e agora nós vamos entrar na questão mais prática do Sermão do Monte. A intenção do Sermão do Monte é nos ensinar, a intenção de Jesus ao proferir o Sermão dos Montes é nos ensinar quem é o cidadão dos céus. Então as bem-aventuranças apresentam esse cidadão. Depois ele vai dizer o que esse cidadão deve de fazer, ou como o mundo deve de enxergar, qual é a postura dele diante deste mundo. E ele deve ser, então, luz do mundo, sal da terra. Depois ele vai dizer que o que é exatamente esse ser luz do mundo e sal da terra. E nós temos a introdução que é apresentada, onde diz que nós temos que ter uma justiça que excede as justiças dos fariseus e dos escribas. Mas antes de falar que nós devemos de ter essa justiça que excede, Jesus vai dizer que ele não veio de forma alguma para poder revogar a lei, mas ele veio para cumpri-la. E até que toda a lei se cumprisse, nem um i ou um tio, nem a menor partícula, né, do hebraico ali, do grego ali, seria passado. E quando Jesus fala, ele fala em referência ao hebraico, que é a língua na qual a Bíblia antiga é escrita. Nenhuma partícula seria eliminada, mas tudo viria a se cumprir. E desta forma Jesus deixa bem claro que o ensinamento dele é contrário ao ensinamento dos judeus. Que aquilo que ele ensina segundo a palavra de Deus é aquilo que está coerente, que está em completa consonância com a própria palavra de Deus. Então, tudo aquilo que Jesus está ensinando é a interpretação correta daquilo que é a palavra de Deus, mas que é totalmente contrário àquilo que os escribas ensinam. Então, Jesus está dizendo, os escribas não ensinam segundo as Escrituras. Por isso que ele vai sempre dizer, e nós falamos isso na semana passada, né, como ele apresenta aqui, ouvistes o que foi dito. E aí ele não vai dizer, ouvistes o que Moisés disse, ouvistes o que a palavra de Deus disse. Não leste, ele não fala isso, ele fala, ouvistes o que os antigos, né? O que foi dito pelos antigos ou aos antigos. E aí a ideia é que ele está referindo à tradição dos fariseus e dos escribas. Então, o que é que Jesus passa a fazer agora? Jesus agora vai introduzir lições práticas sobre o quão distonante é o ensino dele do ensino dos escribas. E, ao mesmo tempo, nos ensinar na prática a ser um cristão ou a ser um cidadão dos céus. O que eu preciso de fazer? Que justiça é essa? De que forma eu ultrapasso essa justiça? Então, da agora adiante, até o final do capítulo de número 5, nós vamos encontrar aqui 6 exemplos retirados do decálogo, das 10 leis do Antigo Testamento, na qual Jesus dá o exemplo da diferença do ensino dele com o ensino dos escribas e fariseus. E ao mesmo tempo em que ele dá esse exemplo, em que ele ensina isso, ele ensina a forma correta de poder interpretar. E o primeiro exemplo está aqui no versículo 21, não matarás. Isso está ligado ao 6º mandamento. Né? O 6º mandamento do decálogo diz exatamente não matarás. O que há de errado nisso? O que exatamente Jesus está colocando aqui que está de errado nessa situação? Não é exatamente essas palavras que estão escritas lá na tábua da lei? Se nós formos lá para Gênesis capítulo 20, versículo 13, Êxodo capítulo 20, versículo 13, você vai ver que é justamente isso, não matarás. Mas quando Jesus cita essa lei, ele também cita um complemento que é colocado diante dessa lei. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então, no original, na lei em si, no resumo da lei ali, só está não matarás. E aí ele acrescenta essa questão. Alguns estudiosos vão dizer que é exatamente por conta desse acréscimo que Jesus está questionando eles. Né? Que isso aí não está na lei, não está escrito na lei. Mas não é por conta do acréscimo. Por quê? Porque os 10 mandamentos, ele é a lei no seu resumo. Tá? Não matarás, não matar o quê? Não matar o animal, o porco, a galinha, não matar o meu vizinho, não matar o meu irmão, não matar o meu filho. O que exatamente é não matarás? Para que eu pudesse entender o não matarás, então eu preciso de entender a lei no seu contexto que está ali
nos livros de Levíticos e Deuteronômio, né? Números, Levíticos e Deuteronômio, eu vou ter esse contexto, a explicação dessa lei. E quando eu vou para os livros históricos, eu também vou ter uma noção do que é exatamente essa lei. E em muitos locais nós vamos encontrar referência à pena capital contra o homicídio. Aquele que for morto vai ser julgado e condenado, aquele que matar vai ser julgado e condenado à morte. Então aqui, na verdade, o que os escribas estão fazendo é dizendo, o termo não matar é que vocês estarão sujeitos a um tribunal, estarão sujeitos a um julgamento, né? Quem vai decidir que o crime que você cometeu foi um crime de homicídio? Então lá vai ter essa explicação. Desta forma, a gente não pode simplesmente ser simplista em dizer que pelo fato deles colocarem aqui, e quem matar será o julgamento, é o motivo que Jesus está, então, questionando esse ensino, tá certo? A gente não pode dizer assim, não, é por conta disso aqui, não, isso é muito simplista. A coisa é um pouco mais profunda, né? O que há de errado na interpretação dos escribas e fariseus? Primeiro, quando eles juntam essas duas passagens, a intenção deles aqui é reduzir o teor, ou melhor, reduzir o valor com respeito à lei, não matarás. Na interpretação do escriba e na interpretação dos fariseus, a transgressão do sexto mandamento consistia em apenas o homicídio. Para eles, a única coisa que faria você quebrar a lei é se você cometesse um homicídio. Então, se você cometer um homicídio, você está quebrando a lei e você vai estar diante disso. Então, eles reduzem e eles vão confinar as sanções às quais a qual essa lei está proibindo, né? Então, aquilo que está ali dentro daquele arcabouço vai ser limitado exatamente a essa questão. E pior, ele vai limitar isso à punição do magistrado civil, do tribunal. Porque ele vai colocar exatamente isso. Não matarás. Quem matar está sujeito ao julgamento. Qual o julgamento? O julgamento deles aqui é em relação ao tribunal, ao sinédrio, ao tribunal, à lei civil de Israel, que é interpretada pela lei. Então ele vai fazer uma síntese de que todo aquele que comete um homicídio, ele vai passar pelo tribunal e está sujeito à penalidade do tribunal, que naquele caso, para o homicídio, era a própria morte. Se você matar, você será morto, né? Essa seria a condição. Contudo, entretanto, eles não estavam considerando o não matar à luz de Deus. Era como se não houvesse uma penalidade por conta do Senhor. É como se isso não fosse um pecado que afetasse o Senhor. Na verdade, a percepção dos escribas e fariseus é que nós tínhamos uma relação aqui e que essa relação aqui haveria uma punição aqui. Que isso não agravaria, de uma certa forma, diante do Senhor. Diante do Senhor. Então, o que eles fazem? Eles reduzem. O erro deles não está naquilo que eles disseram, mas sim no que eles deixam de dizer, ou pelo menos eles deixam de enfatizar, né? Aquilo que eles deveriam de realmente colocar como teor da lei, como valor da lei, não é colocado. Eles minimizam a questão da lei e até a própria questão da punição. Estão entendendo isso? Tranquilo até aqui? Pergunta, comentário? Está de boa, né? Então, beleza. Agora, há uma outra questão também, é que com isso eles vão diminuir toda essa intenção da lei. A lei do homicídio se refere não apenas à forma direta, eu ir lá e matar alguém, mas também à forma indireta. Essa lei não matarás, ela tanto atende à forma direta, como atende à forma indireta. Como assim, pastor? No nosso sistema penal, existe o culposo e o doloso, né? São dois tipos de assassinato ou de homicídio que pode acontecer, né? Então, alguém pode fazer algo de forma dolosa ou de algo de forma... como é que é? Acabei de falar. Culposo, né? Então, é aquele que faz pela intenção e aquele que faz pelo acidente, que não tinha intenção de matar. Então, é mais ou menos isso que ele está dizendo.
O homicídio, por exemplo, ele está na questão, por exemplo, da venda de drogas. A pessoa que vai ser um consumista de droga, ela vai se morrer com essa situação, ela vai estar se matando diante dessa situação. Tem a ver com o fato de que alguém que dirige embriagado e atropela alguém e mata. Essa expressão não matarás está ali dentro desse contexto. Ou alguém não habilitado que pega um carro para dirigir, não está apto para dirigir e está dirigindo na rua. Ele está colocando a vida dos outros em perigo, tá certo? Tem a ver com uma empresa, por exemplo, que tem um sistema de segurança, tem um sistema de equipamento de segurança para os seus funcionários, ela não se preocupa em dar esse sistema de segurança para os seus funcionários. E se caso acontecer um acidente com ele, ele vai morrer por conta desse acidente, porque a empresa não forneceu os equipamentos de segurança necessários. Ele está o quê? Uma morte, ele é um assassino de forma indireta. Ele não está agindo de forma... Eu nunca sei qual que é, na nossa lei, o direto e o indireto, né? O culposo e doloso eu não faço a menor ideia. Também não é da minha conta, eu não sou advogado. Mas é mais ou menos essa mesma questão, entende? O não matarás não está só no fato de eu pegar aqui um revólver e dar um tiro no Ismael. Não é só isso. Tem a ver também com a intenção, com a situação, com a realidade daquilo que foi. Coitado de Ismael, né? Já estou matando Ismael. Tem a ver com relação a isso. Então, essa lei não se limita a isso. E os judeus limitavam isso. Os escribas e os fariseus limitavam a essa realidade, tá certo? É por isso que Jesus, então, vai colocar isso. Observe como Jesus faz. Jesus, no versículo 21, Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. Vocês sabem o que vocês aprenderam através da tradição dos escribas e dos fariseus, daquilo que eles vieram ensinar. Não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas aí Jesus amplia essa visão e vai dizer: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O que é que Jesus faz? Ele destrói essa percepção de que o homicídio está no ato de matar exclusivamente. Ele vai dizer, há uma questão também indireta envolvida, há uma questão também espiritual envolvida, há uma questão também emocional envolvida, tá certo? E aí ele amplia também aquela visão. Você está preocupado com o tribunal dos homens? No final ele encerra, né? Também será lançado no fogo, no inferno do fogo. Ou seja, há uma punição por parte de Deus. Então, quando ele usa a expressão tolo, quando ele usa a expressão insulto aqui, né? Quando ele usa a ideia de irar-se sem motivo, ele está mostrando que o não matarás não é apenas uma questão direta, mas é também uma questão indireta. Jesus, então, inclui não apenas o ato físico, o ato literal de matar, mas também, observe isso, a ira sem motivo. A ira sem motivo. Quer dizer que tem uma ira com motivo, que não é pecado? Tem. Tem. Você pode se irar e não pecar. Aliás, nós vamos ler mais na frente, dizendo isso: irai-vos e não pequeis. Qual é a ira que pode ser cometida sem pecado? Qual é a ira que ela não é um ato pecaminoso? Qual é a ira que ela tem um motivo justo, um motivo correto para qual se irar? Como é que eu diferencio uma ira sem motivo de uma ira com motivo? Oi? Traz o microfone para ele aqui que vai ajudar. Vai lá, Daniel. Eu lembro da carta de Paulo aos Efésios, quando ele inicia a carta falando sobre os benefícios de uma vez salvos, né, que ele nos predestinou, nos adotou como filhos. E aí, lá a partir do, se eu não me engano, do capítulo 4, é semelhante a essa passagem aqui, que Jesus ele fala
e depois coloca na prática alguns exemplos. Na carta de Paulo aos Efésios é a mesma coisa. Ele fala dos benefícios aos cristãos da época, em Éfeso, sobre a salvação, sobre os gentios e judeus que são unidos pelo mesmo sangue de Cristo Jesus, que não é mais judeus, mas os gentios também. E aí ele cita 4 exemplos na prática desse benefício, né? Deixar a mentira, falar a verdade, deixar a palavra torpe e praticar a palavra que gere graça aos que ouvem, deixar de furtar, trabalhe. E lá tem, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, essa ira aí, ela é santa. Exemplo, eu tenho que me irar diante do pecado. Eu tenho que me irar diante da injustiça. Eu tenho que me irar diante do erro, daquilo que é contrário à palavra de Deus. Agora, aquela ira que é relacionada ao meu íntimo, eu estou magoado, ressentido, eu estou irado com alguém, aquilo passa a ser uma ira pecaminosa, porque isso gera mágoa, ressentimento, ódio, vingança. Então, essa ira dentro de mim, que foca em mim, no meu sentimento, ela é pecaminosa. Aqui a ira que é externa, que é para eu me indignar com aquilo que é errado, que é contrário à palavra de Deus, que é injusto, essa eu posso, ela não é. Agora sim, tem que ter cuidado, né? Para não colocar o sol sobre a vossa ira, né? Pois é, exatamente isso. A ira sem motivo é a ira que eu tenho eu como centralidade, né? Eu estou irado com o Vitor porque o Vitor fez algo comigo, então eu estou irado. Isso é uma ira sem motivo, não há motivo para isso. Mas a ira justa é aquela ira em que Deus é ofendido. É a ira em que a justiça de Deus é ofendida. A ira em que a palavra de Deus é ofendida. Né? Então, quando você vê alguma coisa que menospreza a palavra de Deus, que menospreza as coisas do Senhor, um desdenho do próprio Senhor, piada sem graça, aquelas coisas que vão... Você olha e fala assim, cara, isso contra o Evangelho, isso deve te levar à ira. Deve te deixar indignado com isso. Porque a honra de Deus, a glória de Deus, é que está sendo colocada em jogo. Né? Então você precisa de ter esse posicionamento, e essa ira é uma ira santa, as outras iras não. Então Jesus está dizendo o seguinte, se você tem um motivo de justiça, tudo bem, mas se você não tem um motivo de justiça, está errado. Ué, mas eu mato com a ira? Porque o não matarás está aí dentro desse contexto? O que exatamente Jesus está dizendo a esse respeito? O que ele exatamente quer colocar a esse respeito quando ele coloca? Ele vai informar que aos olhos de Deus, quando eu me indigno, quando eu me iro com o próprio irmão, quando eu deixo que a mágoa, a dor, a situação entre no meu coração, para Deus é como se eu estivesse matando. É o mesmo que eu pegar um revólver e dar um tiro na cara dele. A mágoa que vai gerar no meu coração é a mesma coisa. O mandamento vai trabalhar em cima dessa condição, né? Jesus então vai dizer que essa pessoa está sujeita ao julgamento, ao tribunal do Senhor. A pessoa que vai nessa condição. Jesus aqui está dizendo que o pecado de o quebrar a lei de não matar, ao quebrar essa lei, você não quebra simplesmente com atos. Você quebra essa lei também com posições, você quebra essa lei com palavras, você quebra essa lei, na verdade, com a sua posição de coração. Observe como ele coloca, e quem proferir um insulto ao seu irmão está sujeito ao tribunal. Né? Então nós não devemos apenas nos deixar, evitar ser levado pela ira sem causa, mas nós devemos também nos deixar de ser culpados por expressões que manifestem o nosso desprezo. A palavra aqui, insulto, raka no original, ela significa um indigno, ou um estúpido, um cabeça oca, sabe? Ele está xingando aquela pessoa, mas não é simplesmente um falar daquilo. Aquilo expressa o seu desprezo por aquela pessoa, o seu desdém por aquela pessoa. Isso é como se fosse o próprio assassinato, tá certo? E aí ele vai usar a expressão de que essa pessoa está sujeita ao tribunal. Isso vai fazer um contraponto,
em relação à interpretação dos fariseus, que achavam que o pecado está na atitude, no fazer, e não no que nasce no sentimento das pessoas. A mesma coisa vai acontecer quando ele coloca a ideia de tolo, né? Aí a ideia aqui é de um lunático, um retardado mental. Você chama o outro cara de burro, de chamar ele de tolo, chamar ele de louco, né? Mas a intenção aqui não é você falar por simplesmente falar. A palavra em si, ela não é o problema. A grande questão é qual a intenção do seu coração quando você fala isso para alguém. Porque a gente, quando está com o nosso filho está fazendo algo, fala, mas você é burro, hein, menino? É o mesmo, é um insulto, não é? Mas você não está com a intenção ruim no seu coração para com o seu filho, tá? No futebol, né? Passa a bola aí, seu inútil! Qual é a intenção? Você não vai... Mas quando você chega e desdenha daquela pessoa, você desfaz daquela pessoa, você coloca aquela pessoa num patamar abaixo, seu coração está irado, está irritado, seu coração está magoado, você está desprezando aquela pessoa, é nesse contexto que Jesus está colocando, né? E essa pessoa está acessível ao inferno por conta dessa situação. É como se ele matasse. É você matar a pessoa de forma emocional. É você destruir a pessoa por esse fim. É como se você matasse essa pessoa. Então Jesus está aqui indicando a presença da amargura, do ódio no coração, né, que vai se expressar por meio de palavras. Jesus está condenando essa postura. Um coração que está amargurado, um coração que está odioso, um coração que está desdenhoso, um coração que está altivo demais em relação ao outro, ao ponto de menosprezá-lo. Jesus está dizendo, você está quebrando o sexto mandamento. Você está matando para Deus essa pessoa. Pergunta ou comentário? Alguém? Não? Aqui nós temos uma lição já importante, né? Jesus está dizendo então que a saída pecaminosa, ela vai gerar amargas palavras, e essa é a verdadeira natureza do homicídio. Você não mata a pessoa, não tem um ato de matar a pessoa só pelo matar. Você primeiro gera isso no seu coração. Então a intenção de matar, ela nasce a partir dessa questão. O ato depois é só o ato final. Jesus está dizendo, Deus está olhando para você para além do ato intencional. Do ato intencional. Deus está julgando você em relação a isso. Então, a menos que você se arrependa, a pessoa que tem esse tipo de atitude, ela vai enfrentar o castigo eterno. Vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, né? Por mais que isso possa parecer estranho aos olhos do mundo, por mais que o mundo não se importe com isso, por mais que você possa fazer qualquer coisa no mundo que isso mude a característica, diante de Deus, essa pessoa está num caminho que vai acabar com a sua condenação. E é isso que a lei está dizendo. Esse é o ponto que está colocando. Então, quando os escribas davam ênfase ao ato exterior, Jesus então vai dizer que a lei, que o fato certo, correto de interpretar a lei, está ligado não ao ato exterior, mas à má disposição do coração. É a má disposição do coração que é a questão. Mas não para por aqui. Não para por aqui. Jesus não está dando apenas o lado negativo da lei, né? Ele não apenas está dizendo o que nós não devemos de fazer, ou o que nós devemos de fazer, o que nós devemos de evitar, né? Jesus está indo um pouquinho além. Jesus dá o lado positivo. O que eu devo fazer? Não é apenas o que eu não devo, mas o que eu devo fazer. Por que ele vai fazer isso? Por uma questão muito simples, querido. Porque nós temos a mesma natureza dos escribas e dos fariseus. E aí, nós olhando isso aqui, nós podemos dizer assim, bom, eu não devo cometer o suicídio literal. Não devo de matar uma pessoa por qualquer coisa. Beleza.
Eu devo também de evitar palavras que são agravantes com o meu próximo. Devo evitar de dizer palavras que trazem esse agrado. Devo guardar os meus lábios disso aí. Então, embora o pensamento passe pela minha mente, essa situação aconteça dentro de mim, aí eu me contenho e evito as palavras, evito essas coisas. Então, se eu consigo fazer isso, está tudo bem, eu consigo cumprir o mandamento. Mas Jesus vai nos ensinar que não é bem aí. Não é só você se conter. Não é só você se conter. É preciso que você tome uma atitude positiva para reverter essa situação. Olha aí versículos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então volte e faze a tua oferta. Observe uma coisa interessante aqui. Jesus começa aqui usando o pronome no plural. Ouvistes o que foi dito. Eu vos digo. Agora, Jesus vai usar o pronome no singular. Observe que ele vai dizer, se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, percebe? Se percebe que o teu irmão, não é o vosso irmão, não é a vossa oferta. Jesus muda agora para o contexto do singular. Ele começa dizendo, vocês ouviram, vós ouvistes. É como se ele estivesse aqui e falasse assim, gente, vocês ouviram todas as coisas, vocês ouviram o que foi ensinado. Eu vou dizer a vocês que a coisa não é bem assim. Mas, Deliane, eu quero dizer um negócio para você agora. Seu Luiz, eu quero dizer para você aqui agora. Elieide, eu vou falar para você especificamente. Ele começa agora a apontar para as pessoas. Ele está trazendo aqui, então, uma condição mais particular. Isso torna a situação mais íntima, mais pessoal. É para dizer assim, você não tem desculpa. Não é uma condição do grupo, da comunidade, é uma condição sua. É um particular que você tem que observar. Você agora tem que olhar para dentro de você e perceber essa realidade. Então ele dirige a cada indivíduo em particular a qual ele está falando. Que cada um examine o seu próprio coração. É o que ele está dizendo. Examine o seu próprio coração. E aí Jesus vai apresentar uma ilustração que é costumeira para o povo dele, para o povo judeu. Que é o ato da adoração e a oferta levada até o altar. Tá certo? Quando nós lemos oferta aqui, nós imaginamos dízimo, né? A gente imagina o dízimo, imagina a oferta que é no gasofilácia, porque a nossa igreja não tem a oferta da igreja de Jesus. Mas quando fala de oferta no Antigo Testamento, nós temos que lembrar do quê? O que ele levava? Sacrifício. Não havia culto sem sacrifício. Todo culto tinha um sacrifício. Então Jesus está dizendo assim, é como se ele dissesse assim, quando você entrar na igreja para o estudo de quinta-feira, quando você entrar na igreja para a reunião de oração, quando você entrar na igreja para a escola bíblica dominical, quando você entrar na igreja para o culto de celebração à noite, quando você entrar lá no seu quarto para fazer o seu momento de adoração, o seu culto a Deus, é o que ele está dizendo. Antes de você oferecer qualquer coisa a Deus, se você perceber que tem alguma coisa, se você percebe que há alguma coisa errada no seu relacionamento com o seu irmão, que não está batendo bem, não faça o seu culto. Pare ali mesmo. Vai resolver essa situação com o seu irmão. Depois você volte e dê continuidade ao seu culto. Você deve perceber que o seu coração precisa de encontrar paz com o relacionamento com o seu irmão, para que o seu culto possa ser aceito. A oferta aqui não diz ao dízimo. A oferta aqui diz ao culto, porque nenhum judeu poderia prestar um culto ao Senhor sem um sacrifício, sem uma oferta que é levada. Você vai ler lá no livro de Levíticos, era oferta de farinha, era oferta de animais, mas alguma oferta tinha que ser levada no culto. Você oferecia algo a Deus no culto sempre.
Então a ideia aqui é, quando você for cultuar a Deus, como é que está o seu coração com o seu irmão? Porque se o seu coração não estiver bem, você não será aceito. E se seu coração não estiver bem com seu irmão, você está quebrando o 6º mandamento. Esse texto aqui não está fora do contexto. Ele ainda está ensinando sobre não matarás. Por quê? Porque o seu coração está cheio de amargura. O seu coração está cheio de quê? De ira injusta. O seu coração está cheio de mágoa. O seu coração está em desprezo. Você está matando aquela pessoa diante de Deus. Duro, né? Mas você não terá o seu culto aceito, a menos que você faça isso. E essa situação está em plena harmonia com aquilo que Jesus havia acabado de iniciar, né? Ele vai dizer então, não concluas o teu ato de devoção, deixa ali a sua oferta, vai imediatamente, enfrenta o seu irmão, aquele que sente ofendido com você, ou que você sente que há uma ofensa entre os dois, trava ali essa situação, resolve essa situação, reconcilia com seu irmão, então você volta e tem o seu ato de devoção. Jesus então intensifica o quão preocupante é a quebra do 6º mandamento e o quanto nós falhamos em seu cumprimento. Como nós falhamos neste cumprimento? É mais do que você vender drogas, ou você dirigir sem habilitação, ou você dirigir embriagado, ou você não entregar um equipamento de segurança para alguém. É mais do que você simplesmente estar indignado com seu irmão e xingar e não xingá-lo. Está no fato que você, para realmente não quebrar o mandamento, você tem que reverter o quadro. Você tem que se reconciliar. Senão você continua quebrando o 6º mandamento. Pergunta, comentário, reclamação, crítica, sugestões, achados e perdidos, alguma coisa? Então a gente precisa de buscar os melhores meios para poder restabelecer a paz e a harmonia entre os irmãos. Nosso irmão aqui é Jeremias. Eu ia falar pai do Vitor. Nosso irmão Jeremias. Deixa só chegar o microfone, que aí o pessoal, todo mundo consegue te ouvir. Pronto. Essa questão é interessante de nós termos uma reconciliação com o irmão. Eu tive uma experiência sobre isso. Eu tinha tido uma certa discussão com o irmão, uma irmã lá na igreja, né, que eu frequento. Há muitos anos atrás, ela até faleceu já. E eu já não queria muito... Quando eu via a irmã, já saía por um canto, ela ia pelo outro, né? Então a gente já não estava se entendendo bem. Então houve um programa na igreja de um irmão orar pela família do outro. Então colocaram uma bandeja lá na frente, né? Tinha 30 nomes. Eu fui o segundo a pegar aqueles nomes, né? Aí eu falei para minha esposa, vai lá, pega o nome. Ela, não vou não. Porque eu pensei, se ela pegar o nome da irmã, eu vou falar, ó, você pegou logo o nome da irmã, né? Aí ela falou, não, vai você. Aí eu fui, falei, bom, não é possível uma bandeja com 30 nomes aqui, eu vou pegar o nome da irmã, né? Com tantos nomes aqui, né? Não tem condição. E mexi lá, assim, aquela bandeja. Quando eu puxei o nome da lá, estava o nome da irmã, né? Aí eu parei e pensei, bom, se eu falar que peguei eu mesmo, eu estou mentindo, né? Que falar, se você pegar você mesmo, você põe o nome de volta. E eu pensei assim, gente, o que eu vou falar agora aqui? Aí, irmão, tá certo aí? Eu falei, tá. E eu falei, gente, o que eu vou fazer agora, né? Aí eu peguei aqui e falei, gente, isso é coisa de Deus, não tem um cabimento um negócio desse. Aí eu peguei e falei para minha esposa, olha o que eu peguei aqui. Ela já sabia da situação, né? Eu mostrei para ela. Falei, tá vendo? Agora você vai ter que se ajustar com ela. E aí aí eu me preparei espiritualmente, né? Que aí agora agora Deus me empurrou para aquilo, né? Aí eu fui atrás da irmã, nós oramos e reconciliamos. E aí eu fui lá, ela fez um café para nós e graças a Deus tudo terminou bem.
Mas eu vi aquilo ali como... Eu não estava querendo aquele... Sei lá, no momento ali, alguma coisa me amargurou ali. E eu não queria aquela situação assim de aproximação mais, assim, no momento, né? E eu fui empurrado por Deus para aquilo, né? Ó, você está errado, então você vai pegar esse nome. Eu achei interessante, falei, não é possível. 30 nomes aqui, eu vou pegar ali. Peguei o nome dela. É o que a gente chama de Jesuscidência, né? Não tem coincidência, a direção de Jesus. Ai, ai. Mas é isso mesmo, às vezes acontecem essas coisas. Ismael aqui... Pastor, dentro do que o senhor está trazendo, já está um pouquinho à frente, mas me chama a atenção, se esses passos que o senhor está trazendo para nós agora, é o que está contido naquilo que está sujeito a acontecer comigo, como o que está matando ao irmão, quando ele diz assim, sujeito a julgamento, sujeito ao inferno de fogo. Esse sujeito aí está me dando a condição, se eu não proceder, o que está vindo à frente aqui, disso que o Senhor está nos trazendo, do deixa a oferta, reconcilia, é nesse sentido? Exatamente, exatamente. Está ligado exatamente a essa questão. Se você não se reconcilia... Por quê? Vamos voltar lá para o início, né? Vamos voltar lá para o capítulo 5, o início do capítulo 5, nas bem-aventuranças. A bem-aventurança mostra o caráter do crente. Qual é o caráter do crente? A primeira coisa é que ele é humilde de espírito. É alguém que sabe que ele é um pecador e que ele não merece nada diante do Senhor. Ele não tem direito algum, né? Mas ao mesmo tempo que isso vai fazer, faz com que ele chore, né? Querendo então que Deus trabalhe essa questão, reconhecendo a sua situação, pedindo a Deus derrame graça e misericórdia. E ele tem fome e sede de que a justiça de Deus se estabeleça. Ora, a justiça de Deus diz que você deve de estar em conciliação com seu irmão. Jesus lá na frente vai dizer, vocês serão conhecidos como meus discípulos se tiverem de amor uns para com os outros. Que amor é esse da qual eu sou inimigo do meu irmão, eu tenho raiva dele, eu não vivo com ele? Então, automaticamente, a justiça de Deus não se cumpre. Aí, o que é que vai acontecer? É aquilo que a gente falou, né? Quando a gente estava estudando lá a bem-aventurança. Você volta lá atrás, você cai no pó e fala, eu sou um pecador mesmo, viu? Eu não valo absolutamente nada. Você vai dizer exatamente como Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Não há justiça, não há coisa boa em mim. Eu dependo da graça e da misericórdia do Senhor. Olha lá o que vai acontecer. No capítulo 5, versículo de número 3, vai dizer, bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Humildes, pobres de espírito, aquelas pessoas que sabem que ela é o quê? Um capacho, que ela não é nada. Diante de Deus, ela não tem valor algum, né? Ela é um monte de estrume. Qual o valor que a gente tem diante de Deus? Qual a realidade que a gente tem? Tudo depende da graça e misericórdia. É desses que reconhecem o seu estado diante de Deus que o reino pertence. É por isso que Jesus está falando aqui. Como é que você vai dizer que você é o pior dos pecadores se você não consegue perdoar do seu irmão? Se você não consegue, se você se acha melhor do que ele? Se você não consegue relacionar-se com seu irmão como alguém tão indigno como você? O que está em jogo aqui? É o seu orgulho. Como é que você pode ser orgulhoso e humilde de espírito? Impossível. Então você precisa de quebrar o seu orgulho. Se você não quebrou o seu orgulho ao longo dessa caminhada, significa que você simplesmente não é crente. Você pode ser religioso, você pode ser presbiteriano, você pode ser pastor, pode ser presbítero. Você pode ter 100 anos na igreja, mas se o seu orgulho não foi quebrado, você não nasceu de novo. Ponto. Está sujeito ao inferno. Acabou. É duro? Não. Não é duro não, irmãos. Porque se você é crente, você cai de joelho e fala, tem misericórdia de mim, Senhor. E a graça vem sobre sua vida. É a realidade. Agora, se você não é crente, você vai dizer, não dá para mim. Porque o seu orgulho vai falar mais alto. Mas se você é crente, você vai cair de joelho
e vai clamar por misericórdia. E Deus derrama da sua graça sobre sua vida. Aí você vai perceber que o caráter de Deus nasce sobre você, age sobre sua vida e o leva à presença dele. Percebe? Então, veja bem, nós, igual eu falei na outra vez, nós criticamos muito os escribas e os fariseus quando nós lemos, e nós falamos, eles são um bando de hipócritas, um bando de covarde, é um pessoal ruim, como é que pode aquela pessoa estar lendo a Bíblia lá e não vê o ensinamento de Jesus? A gente xinga eles à vontade, não xinga? Mas somos nós. É o que eu falei na lição passada, né? Eles são hipócritas, mas não é porque eles querem ser hipócritas. Por ignorância eles são hipócritas. Porque eles são religiosos e não nascidos de novo. Então a gente precisa de avaliar a nossa vida como cidadão do reino, se a gente está sendo religioso ou se a gente realmente nasceu de novo. O que está na Bíblia é para que a gente viva ela. A gente precisa de avaliar à luz da palavra do Senhor. Percebe? Então não é duro, é a realidade. Para que eu possa saber quem eu exatamente sou. Né? Eu sou um depravado, um pecador terrível, gente ruim da pior espécie. O meu coração é tão contaminado como qualquer outro. E eu dependo exclusivamente da graça do Senhor. E aí eu tenho que olhar para as pessoas e ver as pessoas até melhor do que eu. Se eu faço isso, eu não consigo evitar de ter relação com meu irmão. Porque eu vou compreender a atitude dele realmente em relação à minha própria atitude, observando quem eu sou. Se eu tenho esse desejo de que a justiça de Deus se manifeste, e eu não consigo fazer, olha lá o que diz lá. Versículo de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não com a minha justiça, com a justiça de Deus sobre a minha vida. O Senhor é quem me justifica. Nós estudamos isso. Aí depois é só você voltar no estudo que você vai ver que está uma coisa ligada à outra. Não são discursos separados. É o mesmo ensinamento. Aqui é o caráter do crente, aqui é a atitude. Como é que eu revelo que eu tenho o caráter do crente? Aqui ele vai dizer, não matarás. Não vai guardar rancor, mágoa, você vai lidar com... Vai lutar. Ah, não, mas eu sou pecador. De fato. Então você vai lutar com isso, colocar-se diante do Senhor, quebrar a sua natureza, quebrar o seu orgulho. Aí você volta lá para a primeira bem-aventurança e vai seguindo na sequência para mostrar que você de fato é um cristão. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Jeremias. Né? Deus falou, meu filho, não tem jeito não, cara. Você tem que resolver isso agora. E o que ele fez? Quebrou o orgulho, quebrou o coração, derramou-se diante do Senhor e Deus promoveu aquilo que precisava de ser feito. Simples assim. Aí você vai perceber que vai ter que cumprir os passos que está lá. Ok? Então não tem como a gente fugir em relação a isso. Alguém mais? Alguma pergunta, algum comentário? Não? Então vamos lá, vamos continuar. Jesus encerra essa sessão agora com uma nova ilustração. Só que desta vez ele se refere a alguém que está de fato indisposto com você. Olha só, a primeira colocação dele, a primeira coisa que Jesus faz é mostrar que o não matarás não é tão simples assim, correto? É uma questão de disposição do coração. O coração está disposto a fazer isso, e se você der vazão a isso, você está quebrando o mandamento. Para você evitar isso, você precisa de tomar uma atitude. Qual é a atitude? Você precisa agora vai fazer o seu culto, você não vai conseguir cultuar. Porque você vai pensar nessa situação e falar, eu preciso de resolver isso. Vai deixar ali, vai resolver a sua situação. Porém, agora ele vai usar uma ilustração de algo que realmente já está a vias de fato. A sua intenção é totalmente outra, mas as coisas estão numa relação diferente. Versículo 25 e 26. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares os últimos centavos. Jesus então usa essa ilustração para avisar o quão urgente é isso. Não é uma coisa que você pode aguardar.
É uma coisa que você tem que fazer de imediato, antes que chegue o juízo sobre a sua vida. Antes que você chegue no ponto final das coisas, né? É como se ele estivesse dizendo, se a questão é tão urgente e desesperadora quanto isso, você deve agir prontamente, sem demora, num único instante, pois essa é a sua situação. Jesus aqui está dizendo, então, que nós nunca devemos de esquecer a nossa relação com Deus e a relação com o meu próximo. Eu não posso ter um relacionamento com o Senhor se eu não tenho um relacionamento com o meu próximo. Mas não é isso que nós vamos ver lá nas cartas lá na frente? Como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você odeia o seu irmão que vê? Volta para cá. Não é isso que a palavra de Deus então vai nos ensinar e nos orientar? Então a gente precisa de avaliar o nosso coração e a dureza e mudar essa realização. Deus é o justificador, é o justo juiz. O não matarás não explica, não significa apenas o ato de fazê-lo. Não é apenas a palavra de dizê-lo, né? Eu fico observando em algumas denominações ou alguns irmãos que chegam e falam assim, não, eu não posso chamar o irmão de tolo, não, porque a Bíblia proíbe falar de tolo, então eu não falo de tolo. Não chamo ele de tolo, mas que o cara é burro, viu? O coração dele está lá com a intenção. Então resolve isso, cara. Resolve essa situação, né? Não, você está sendo um religioso. E todo religioso é hipócrita, gente. Ele não é hipócrita porque ele quer ser hipócrita, não. Ele é hipócrita porque ele não sabe a verdade. Ele sempre vai estar com a boca falando uma coisa e com a vida vivendo outra. A nossa irmã Elieide aqui. Pastor, então quer dizer que enquanto eu sei que alguém tem alguma coisa contra mim, ele se torna o meu adversário, é isso? É. Então, eu preciso falar uma coisinha com o senhor, e se o senhor achar que devemos conversar mais a respeito depois, o senhor pode me ajudar. Aconteceu o seguinte, quando nós estávamos em viagem em 2021, eu liguei para a tia do Adolfo, mandei uma mensagem, né? Hoje em dia todo mundo vive só no WhatsApp da vida, e aí mandei uma mensagem para ela que a gente ia estar lá no outro dia, pela manhã, tomar café com ela, e depois iríamos para o aniversário de uma tia minha, que ia fazer 93 anos, e marquei com ela, né, o café da manhã. E aconteceu que de noite mudou a situação. Não pudemos mais ir, o risco da Covid, tantas ideias, cansaço, etc. Não deu para a gente ir. Eu mandei um áudio para ela dizendo, tia, não deu para a gente ir para encontrar com a senhora e a senhora me perdoe. Tá. Aí no meio da estrada que a gente estava voltando, ela manda uma mesa posta, perfeita, coisa mais linda. Ué, cadê vocês? Estou esperando vocês. E aí, tipo, meu Deus, ela não ouviu a minha mensagem? E tudo bem. Aí, cheguei em casa, né, expliquei para ela e tal, né, e passou um tempo, eu vi que ela ficou magoada, ela perdeu totalmente a nossa relação, que era transparente, maravilhosa, perfeita, tem uma história linda, enfim. E aí ela parece que não queria mais falar comigo, não queria mais me ouvir, e eu pedi perdão, fiz tudo que eu podia fazer na minha ideia, né. E aí, até hoje, parece que ela tipo, me isolou. E aí já não sei mais o que fazer, porque o que eu faço, entendeu? O que eu tenho que fazer? Porque ela ficou com raiva de mim, porque eu não fiz, enfim, ficou confusa a situação. Ficou muito confusa. Aí eu fui convidar ela para o casamento da Karine, né? Porque para mim era uma obrigação, ela é a tia, minha tia-avó, no caso, né? Tá no lugar da minha sogra, que eu amei tanto, que me amou tanto. E eu a amo também. Enfim, e ela também não quis me aceitar, não quis me ouvir, entendeu? Fechou totalmente. E aí eu não sei como resolver a situação. Eu tenho um adversário? Poxa, o que eu fiz para eu ter um adversário? Entende? Pois é, a grande questão é que Jesus também vai dizer assim, o que depender de vós tem de paz com todos. Tudo que você fez é o que você tinha que fazer. A única coisa que você pode fazer agora é orar.
Entendeu? Não é você que está magoado e você tentou resolver a situação. A pessoa não aceitou? Paciência, o que você pode fazer é orar. Você não pode mudar a pessoa, né? Não pode. Você pode orar, você pode tentar se aproximar, você pode fazer tudo o que você quiser para restaurar essa amizade, mas depende do outro aceitar. Não depende de você. Quando Jesus coloca aqui, ele está pedindo para você examinar se o seu coração está duro, se o seu coração está irado, se o seu coração está com amargura. Se o seu coração não está, ok. É orar para que o outro coração deixe de estar. Entende? Então, assim, você fez tudo o que foi certo, tudo o que foi necessário. Ela é sua adversária, mas você não. Então essa aqui é a questão. Entendeu? E é realmente, mas quando a gente lida com relações humanas, a gente tem esse problema, né? Às vezes a pessoa te magoou e você magoou a pessoa e nem sabe que magoou a pessoa, porque ela não foi sincera, que ela não chegou, ela não disse. Ou às vezes ela diz para você, e aí quando você vai tentar resolver, a pessoa está tão fechada que ela não quer resolver. O que você vai fazer? Paciência. Você tomou a sua atitude, você fez o que você tinha que fazer, né? Paciência. Se você foi magoado com alguém e você não procurou aquela pessoa para resolver, você está errado. Se você soube de alguém que está magoado com você, mesmo você achando que não fez nada, e você não foi procurar aquela pessoa, você está errado. Você deve de fazê-lo. Mas se você magoou alguém e você não sabe, você é inocente. Ou se você magoou alguém, mesmo sem querer, e você tentou resolver e não resolveu, você é inocente. Né? É inocente. O Tribunal da Justiça vai estabelecer a sentença. Né? Nenhuma pena é aplicada sem um tribunal. Quem julga os corações e a vida é o Senhor. Ele é que vai dizer. E aí você pode andar com tranquilidade diante disso. Tá certo? Oi? Mateus 18 coloca exatamente essa questão, os passos que devem ser feitos. Né? O Dr. Martin Lloyd Jones, ele faz a seguinte declaração ao comentar essa passagem. É claro que isso não passa de uma ilustração, colocando isso aqui, né? Não é que a gente esteja, de fato, no caminho. Ele está usando essa ideia da ilustração para a gente entender a gravidade da coisa. Você e eu estamos vivendo neste mundo. E a lei está nos impondo condições. Essa é a lei divina. Ela estipula. Quer dizer entre a relação entre você e seu irmão? E que dizer sobre aquelas coisas más que estão em seu coração? Você não tem dado a devida atenção a elas. Corrija prontamente essa situação, recomenda o nosso Senhor. Talvez você não esteja mais vivendo neste mundo amanhã de manhã, e então estará indo para a eternidade nessa condição embaraçosa. Então entra em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto ele ainda está a caminho. Então a ideia é justamente essa. Você não sabe o seu dia de amanhã, você deve de imediato resolver essa situação, porque de repente você vai se ver numa situação embaraçosa diante do Senhor. Né? Então essa que é a grande questão. Qual é o meu procedimento? Por isso que Jesus colocou. Ele aponta para cada um para que você examine você mesmo. Ele não joga as coisas para dizer assim, nós devemos, não. Olha o teu procedimento, olha a forma como você vê, olha a forma como você lida com as coisas. Você precisa de estar atento. Você realmente é um cidadão do reino dos céus. As marcas do cidadão são exercidas sobre a sua vida. E você consegue viver esta realidade. Então ele vai usar esse exemplo para mostrar que a interpretação não pode ser de forma alguma, a interpretação da lei não pode ser de forma alguma uma coisa superficial, mecânica, mas ela sempre vai estar ligada à intencionalidade do nosso coração. Nós dependemos de Cristo para tudo isso. Sempre. Sempre. Aí eu volto a falar aquilo que eu falei na semana passada, né? Nós olhamos para os rigores dos ensinos dos escribas e fariseus, as exigências, cheio de coisa, cheio de ritual, e você fala, nossa, que relação, que religião pesada, que coisa difícil. Mas a intenção deles era justamente facilitar as coisas, porque são religiosos. São religiosos. Mas a verdadeira religião, né, ela está ligada ao comportamento do coração, acima do comportamento externo. Se o seu coração está voltado para o Senhor,
os atos externos vão ser mudados. Mas é possível que você não tenha atos externos, mas o seu coração esteja completamente longe do Senhor nosso Deus. Alguém mais quer fazer algum comentário? A Deliane aqui, para a gente poder encerrar esse momento. O que eu ia dizer é sobre a questão da gente não ter nenhuma raiz de amargura, né? Que a Bíblia recomenda. Que eu esqueci agora como é que fala o versículo. Mas, a pilha, né? Mas assim, eu estava pensando justamente sobre a raiz, né? Que é onde tudo começa, né? A ideia é essa, né? A planta, ela começa lá da raiz, lá da profundidade. E, às vezes, no relacionamento, por exemplo, quando há uma queixa ali, uma mágoa, e, às vezes, a pessoa, ela sente, ela está em conflito com aquela pessoa, ela está magoada, e aí ela pensa assim, eu vou orar a Deus, para Deus tirar essa mágoa do meu coração, e pronto. Não vou tratar o problema, vou esquecer esse problema. Né? E, às vezes, ela tenta esquecer mesmo. Ela põe lá no mais profundo da sua mente, tenta esquecer. Aí olha até para a pessoa, tenta conviver uma vida normal, mas está lá. Né? Vai bastar só um outro momento para que tudo venha para fora. E nisso eu lembrei de uma pessoa, lá no Pará, né? Uma conhecida minha, que ela contou uma história, que ela tinha uma mágoa muito grande, de uma tia, que ela, quando era criança, ela estava ali naquela casa, passando uns dias, e aí ela foi lanchar. E aí a mãe pegou o pão, passou manteiga, tal, colocou. E aí ela falou assim, mamãe, ela tinha uns 5 a 6 anos, não tem café com leite? Aí a tia falou assim, não, você vai comer esse pão seco. E graças a Deus que tem esse pão. Então, passou anos, essa pessoa já era casada, tinha filhos, e ela conversando comigo. Por quê? Porque eu estava fazendo um discipulado com ela e a gente estava lendo justamente Tiago, né, 5, ali, 16, quando fala que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. E quando eu trouxe, a gente foi trabalhando aquele versículo, aí ela se desmanchou em lágrimas por causa que ela lembrava isso. Então, ela achou que era um fato que ela já havia perdoado, mas que ela percebeu que no comportamento, no relacionamento com a tia, havia um bloqueio, porque, por exemplo, ela nunca pedia nenhum favor a essa tia. Porque toda vez quando ela vinha para pedir algum favor, o que vinha na mente dela? Ela vai me negar, como negou o copo de café com leite. Então, é uma coisa muito importante a gente pensar e refletir sobre isso, né? Por menor que seja o conflito, por menor que às vezes pareça coisa boba, mas é bom reparar, né? É bom conversar, porque é um pecado. Né? Então, para que a gente seja curado disso. Não, de fato. É uma questão... A Bíblia nunca fala que nós devemos, quando nós temos um problema de relacionamento, a gente deve enterrá-lo. Não há lugar nenhum na Bíblia que diz que você deve simplesmente colocar na mão de Deus e deixar acontecer. Todos os versículos apontam para que você vá resolver a situação. Todos que a gente lê vai dizer isso. Eu estou com o coração magoado, eu fiquei chateado, eu tenho alguma coisa aqui. Vai lá e resolve isso, gente. É mais fácil, porque você arranca aquela raiz. Aquela raiz, ela vai gerar alguma coisa, vai trazer alguma coisa ao longo do tempo. Você precisa de conversar. É assim que se resolve o problema. Pode parecer que está tudo bem, mas não está, até que você converse e ponha tudo para fora. Aí sim você está arrancando essas questões e está lidando. Pode ler. Se você achar algum versículo na Bíblia que diz que você tem que deixar aquilo para lá, não vai achar. Todos vão dizer que você tem que resolver isso. Mas a gente espiritualiza as coisas. Não, eu já coloquei diante de Deus, está tudo bem. Não está. Não está. E talvez até você diga assim, eu já perdoei, eu estou bem, lido com a pessoa de forma normal, mas e a outra pessoa? Como é que ela lida com isso? Então é importante você colocar isso de forma clara,
né, diante da pessoa, de colocar essa situação, trabalhar isso, conversar. É o que a Bíblia diz, é o que nós temos que fazer para poder resolver os fatos. Não adianta ficar guardando, não. Só atrapalha. Isso ao longo do tempo só atrapalha. E você vai perceber que você nunca reestabelece o relacionamento com a pessoa da mesma forma se você não sentar e conversar com ela. Sempre vai ter um pezinho atrás. Sempre vai ter uma coisinha atrás. Quando você senta, resolve, conversa, chora junto, ora junto, a coisa tem uma outra realidade. Quando você é sincero de coração, a coisa tem uma outra realidade. Muda completamente a história. Ok? Mais alguém? Não? Então, querido, nós vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente volta falando sobre o segundo exemplo, que aí é a questão do adultério, né? Aí nós vamos estar continuando a falar sobre esse assunto. Vamos colocar de pé para a gente poder orar?